Fala galera, tudo bem? Começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio e isso aliado aí à rotina, às madrugadas viradas agora que virão pela frente. Não sei com que frequência eu vou conseguir postar aqui no canal. Nos últimos dias, inclusive, andei um pouco em falta. Tem vários assuntos pendentes. Eu ia gravar vídeo sobre o título do Al-Ahly na Champions Africana, acabei não conseguindo parar para gravar. Tem a Copa Ouro em andamento, acho que ela pode render alguns bons assuntos aí para os próximos dias. E agora o futebol, que tem a sua largada também na Olimpíada. E aí eu acho que isso gera alguns tópicos à parte aqui, eu vou tentar colocar isso num vídeo, até que eu gostaria de ter publicado antes do início, de fato, dos Jogos, vou falar especificamente do futebol masculino nos Jogos Olímpicos, mas acho que dá pra gente falar um pouco, usar esse espaço como um panorama geral e ao mesmo tempo também refletindo um pouco sobre o que representa o futebol masculino nas Olimpíadas. Depois eu dou uma passada pelos resultados, já que estou gravando esse vídeo logo após a primeira rodada, que teve como destaque a vitória da seleção brasileira, uma vitória que até o placar não dimensiona o que foi a diferença entre os times, especialmente no primeiro tempo. O Brasil poderia ter feito 5, 6 e não seria exagero se tivesse goleado a Alemanha, com o Richarlison como destaque, mas com alguns outros bons nomes. O Brasil é uma das seleções mais fortes quando a gente olha para a qualidade de elenco, para o time também, projetando essa disputa da medalha. Mas antes mesmo da gente entrar nessa questão da disputa das forças, de uma passada pelas seleções que estão dentro dessa disputa, e eu acho que tem muita coisa interessante para prestar atenção nessa Olimpíada, em termos de futebol masculino, mas eu sempre faço uma ressalva, que eu acabei tweetando sobre isso também. Para mim o futebol masculino vai lá para o fim da fila em ranking de interesse, ranking de expectativa mesmo dentro de uma Olimpíada. Por quê? Eu acho que isso é bastante natural, né, olhar dessa forma, e aí eu acho importante até diferenciar o motivo. O motivo é meio óbvio, porque o futebol masculino, o feminino não, porque o feminino é sim dos mais relevantes dentro do universo olímpico, porque tem força máxima, porque tem uma grande relevância. Mas quando a gente olha para o universo do futebol masculino, o fato dos países não jogarem com as seleções principais, então já tem o limite de idade. Tem a questão da não liberação dos clubes por não se tratar de uma data FIFA, então ninguém é obrigado a liberar. Já tem uma limitação de idade, evidentemente deixa de ser uma competição. Quando a gente compara entre os esportes, os Jogos Olímpicos são, de uma maneira geral, o torneio mais importante ou um dos mais importantes momentos para cada um desses esportes. Como para o futebol, todas essas restrições fazem com que o torneio não reúna os principais nomes da modalidade, as seleções não vão completas, evidentemente ele perde em relevância, ele perde como atração. E aí eu acho que é sempre importante a gente diferenciar a perda da relevância enquanto atração para a perda do significado da competição. Acho que são coisas muito diferentes. Por que eu tô falando sobre isso? Porque muito se questiona, mas vai liberar o jogador para ir, mas o jogador quer ir para disputar, não tem nem tanta importância assim. Com todo mundo, todos os jogadores que eu já conversei, que eu já tive a oportunidade de bater papo sobre, ex-jogadores que estiveram em Jogos Olímpicos, todos ressaltam o peso que aquilo representa. Estar numa Olimpíada, poder representar o país no grande evento esportivo do planeta, que são os Jogos Olímpicos. Então, não é culpa dos jogadores se a competição não tem o peso que deveria ou que poderia ter para o futebol masculino, por não estar ali a elite, por não estarem os principais, por não serem as seleções principais. Os jogadores vão encarando a oportunidade como uma chance de disputar uma Olimpíada. E isso é muito grande. Então eu sempre faço questão de diferenciar essas duas coisas. Não é porque o torneio de futebol masculino é menos relevante e menos interessante até como atração do que diversos outros esportes dentro da Olimpíada, como eu comecei o vídeo falando, o futebol masculino não está entre os esportes que mais me interessam na Olimpíada, mas nem por isso deixa de ter relevância para quem está lá disputando. Para quem está lá é uma oportunidade única muitas vezes, e por isso eu compreendo todo jogador que se manifesta dizendo que tem vontade de ir, que gostaria de ter ido, que quer ser liberado pelo seu clube, entendendo também o papel do clube de não liberar por não ter essa obrigação. E aí é um dilema constante no universo do futebol. Essa briga entre Comitê Olímpico e FIFA, interesses envolvidos, evidentemente. Então cada um fica puxando a corda para o seu lado. Acho que é uma pena, porque acaba que todo mundo perde dentro dessa disputa e o futebol masculino deixa de ter o tamanho que poderia dentro de uma Olimpíada. Dito tudo isso, mesmo colocando o futebol masculino lá embaixo no ranking das prioridades na hora de virar as madrugadas assistindo aos jogos, tem muita coisa interessante para observar. E aí eu acho que a gente pode passar um pouco desses tópicos aqui falando dessas seleções. Eu comecei falando sobre o Brasil, que teve uma bela vitória diante da Alemanha, embora o placar tenha ficado mais apertado no final, né? O gol do Paulinho no fim decreta o 4-2, no momento em que a Alemanha tinha conseguido voltar para o jogo ali com 3-2, pelo menos em tese do ponto de vista de placar, mas o Brasil poderia ter feito, antes mesmo de sofrer o primeiro gol, poderia ter feito bem mais no primeiro tempo, teve oportunidades, teve até o pênalti perdido também.
pelo Matheus Cunha, mas no todo, acho que foi uma partida muito boa do Brasil, aproveitando fragilidades muito nítidas da Alemanha, né? A Alemanha teve muitos problemas para tentar defender profundidade, para tentar defender as costas da sua linha de defesa, para encaixar uma marcação e não permitir ligações mais diretas do Brasil, com grandes rompedores no espaço, que são Richarlison, o próprio Matheus Cunha, tendo do outro lado do campo, do lado direito do campo, o Antony também, o Claudinho fazendo a meia pela esquerda, né, nesse desenho, que talvez tenha sido específico para a estreia. O Brasil ficou muito à vontade para criar com velocidade, com facilidade e com frequência. Atropelou a Alemanha no primeiro momento, no primeiro tempo, poderia ter feito bem mais. Depois a Alemanha se ajusta, passando a jogar com uma linha com 5, volta para o jogo a partir de lances isolados também, quando a gente olha para os gols da Alemanha, mas foi um jogo já um pouco mais travado. Ainda assim o Brasil poderia ter ampliado antes. De qualquer forma, chegou a ter um sustinho ali com 3-2, o Brasil acaba definindo a vitória com 4-2 já no final. É uma seleção extremamente forte, individualmente falando, a seleção brasileira. E aí a gente olha para as outras seleções e acho que tem muitos tópicos legais, porque a gente consegue ver diferentes níveis de relevância, evidentemente, com que cada país vai tratar a disputa dos Jogos Olímpicos no futebol masculino, diferentes níveis de jogadores que são convocados, de jogadores acima do limite de idade, né, dessa vez 24 e não 23 anos por conta da pandemia, que eu acho que foi uma decisão acertada, empurrar em um ano a data limite, porque evidentemente era uma geração que estava sendo trabalhada dessa forma. Então você mantém a data de corte, né, o ano de corte em relação ao nascimento para o limite de idade. Acho que foi uma decisão correta. Então, dessa vez, sub-24 com 3 jogadores acima, e aí esses 3 jogadores vão variar muito de acordo com a relevância, com o espaço, com o peso que cada país dá para esse tipo de competição. Por exemplo, eu falei do Brasil, que tem uma das seleções mais fortes, sem dúvida alguma, da Olimpíada. Uma outra seleção que tem um elenco muito pesado é o elenco da Espanha, né? Que acabou estreando com um empate diante do Egito, que foi um resultado bastante decepcionante na estreia. O Egito teve alguns bons momentos no pré-olímpico africano, com alguns jogadores do Al-Ahly, que acabou de ser campeão continental, com o Ramadan Sobhi, que foi destaque no próprio pré-olímpico africano, e que foi jogador que teve passagem pelo futebol inglês, jogou Premier League, embora não tenha tido grande destaque, depois voltou para o futebol egípcio, e o Egito conseguiu segurar uma Espanha que tem, por si só, assim, 2 nomes que são nomes que foram atrações na Euro. Então, naturalmente, quando a Espanha leva meio time que estava na Euro para a Olimpíada, ela vira uma das favoritas, ou pelo menos ela carrega essa expectativa. E um time que tem Pedri e Dani Olmo, naturalmente vai gerar expectativa. Acabou frustrando nessa estreia com o 0-0. Estou com a lista dos resultados aqui, até para ir passando um tópico de cada partida. Por exemplo, falando em peso dos jogadores acima de 24 anos, eu ia falar 23, acima de 24 anos. A vitória da Nova Zelândia teve muito disso, né? E aí, Nova Zelândia e Coreia do Sul é um jogo que tem, de um lado, uma Coreia do Sul que tem no Lee Kang-in, talvez o principal jogador da geração, lembrando que a Coreia do Sul foi vice-campeã mundial sub-20, é um time diferente daquele, mas tem jogadores ali que já atingiram um bom resultado em categorias de base. E do outro lado, a Nova Zelândia teve, até dentro do jogo, pelo que foi a dinâmica do jogo, as suas 2 presenças acima do limite de idade sendo definitivas. Winston Reid, jogador com experiência, zagueiro de Premier League, que salvou uma finalização pouco antes de sair o gol do Chris Wood, atacante de Premier League. Então os 2 veteranos brilhando na vitória da Nova Zelândia sobre a Coreia do Sul. A França é um exemplo de como um projeto pode ser radicalmente alterado em cima da hora diante dessas limitações para o futebol olímpico. A primeira lista da França era fortíssima. Quando a gente olha para os jogadores, para a geração que a França poderia ter na Olimpíada dentro do limite de idade, é uma geração fortíssima no papel. Só que a França levou uma seleção B praticamente, porque foi feita uma outra convocação diante dos cortes, né? Com alguns jogadores até bem conhecidos entre os veteranos, né, o Gignac, Thauvin e tudo, e a França acabou perdendo para o México, que tem uma seleção interessante, uma seleção forte, principalmente se a gente olhar para o espaço desses jogadores dentro do cenário nacional também. Então não surpreende que a França encontre dificuldades e mostre limitações. Aliás, a única seleção europeia que estreou com vitória foi a Romênia, que foi a grande surpresa do Europeu Sub-21, que serviu como qualificatório para essa Olimpíada. E a Romênia estreou vencendo Honduras. Costa do Marfim e Arábia Saudita, eu acho que é um ótimo exemplo de como o torneio pode ser interessante para determinados países. Porque alguns duelos ali eram duelos de seleção principal. Eu até destaquei isso no Twitter.
Olhando para um lado esquerdo da seleção da Arábia Saudita, Al-Dawsari jogando como ponta pela esquerda, Al-Sharani como lateral pela esquerda, Al-Faraj como meio-campista. Referências da seleção principal. Então, esse lado do campo acabou concentrando duelos de seleções principais, porque do outro lado, na Costa do Marfim, tinha Amad Diallo, jogador recentemente contratado pelo Manchester United, ainda garoto, né, se destacou na base da Atalanta, que ainda vai ganhar importância na seleção principal, assim como o Singo, ala que ganhou espaço na equipe do Torino na temporada passada. Então, Singo e Amad Diallo pelo lado direito, batendo de frente com Al-Sharani e Al-Dawsari, jogadores de seleção principal. Por dentro, falei do Al-Faraj na Arábia Saudita, Kessié na seleção da Costa do Marfim, com outros nomes conhecidos também, Gradel, para citar um exemplo, mas Kessié e Al-Faraj, duelo de seleções principais na faixa central. Então, deu vitória da Costa do Marfim, mas com bons períodos de posse de bola da Arábia Saudita também, que foi superior em parte do jogo. Então, eu acho que o legal aqui é a gente observar nomes, observar potencial de certos jogadores, que são atrações do torneio, mas também observar como, para algumas seleções, um torneio olímpico pode ter um efeito mais imediato, pensando numa sequência. Pensando num ciclo de preparação e de eliminatórias para a Copa do Mundo, por exemplo. Então, para uma Arábia Saudita, que já tem, eu citei os 3 principais nomes, mas que entre os jogadores dentro do limite de idade também tem nomes da seleção principal, é um torneio que serve como rodagem para a seleção que vai disputar a fase final que vem por aí das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. Para a Costa do Marfim, significa, eu citei alguns, tem o Bailly, por exemplo, na defesa, significa reunir jogadores que podem formar parte da espinha dorsal da seleção da Costa do Marfim principal também. Outra seleção que entra muito nesse aspecto é a seleção do Japão, que é, para mim, a seleção que desperta a maior curiosidade dentro do torneio. É claro, Espanha e Brasil são os principais elencos, são as principais forças antes do torneio começar, mas o Japão, pela forma como vem trabalhando, além pelo fato de ser o fato de ser o país sede, né, o que já gera esse componente a mais por si só, infelizmente num ano em que a Olimpíada não tem público normalmente, embora em alguns estádios até tenha uma capacidade liberada, mas a seleção japonesa reúne muita qualidade, muito talento de uma geração que vem jogando bem em torneios de base, deu trabalho para o Brasil em torneio de Toulon, por exemplo, e que reúne ótimos jogadores. Você olha para a faixa central do Japão e enxerga Wataru Endo, Altanaka, o Takefusa Kubo é o grande nome dessa geração e é um jogador de muito talento. O Hitsudoan pelo lado direito do campo também. O Mitoma não jogou nessa estreia, mas é um jogador importante que pode compor essa linha dos meias. O Reo Hatate também, um ponta que virou lateral esquerdo e que é um jovem que vem se destacando em seleções de base também dentro do campeonato japonês, dentro dessa adaptação recente. Então, assim, tem jogadores importantes. Fora, levou o Maya Yoshida como um acima do limite de idade, para uma defesa que já tem o Tomiyasu, não jogou na estreia, mas que hoje é um dos principais jogadores japoneses nas principais ligas europeias, atuando pelo Bolonha no futebol italiano e até cobiçado dentro dessa janela europeia. Então, para o Japão, essa é uma seleção que foi trabalhada para levar muito a sério o futebol olímpico e que pode formar boa parte da espinha dorsal para a sequência, para os próximos anos, com muitos desses jogadores já fazendo parte e sendo protagonistas da seleção principal. Então o Japão, para mim, é o que desperta a maior curiosidade. E aí, claro, para citar aqui a Argentina, né? Que acho que foi o jogo que faltou citar aqui, a Argentina que estreou perdendo para a Austrália, que tem alguns bons nomes a Argentina dentro do torneio, embora não tenha alguns dos principais nomes que poderia, mas tem o Ezequiel Barco, talvez seja um dos mais badalados, McAllister, Gais para o comando do ataque, são alguns dos nomes. A Argentina estreia perdendo e o grupo fica interessante até por conta desses tropeços, né, de Espanha e de Argentina. Enfim, isso para dar uma passada geral. A relevância para cada país vai variar muito, de país para país, de seleção, de projeto para projeto, de sequência para seleções principais. Mas acho que, embora evidentemente não seja uma das principais atrações dos Jogos Olímpicos, embora evidentemente para o mundo do futebol o resultado de um torneio olímpico não tenha tanta relevância, é uma medalha, é uma disputa de muito valor para quem joga, para os jogadores, e também para quem observa do ponto de vista não de resultado, mas sim de captação, de sinais, de destaques, de observar nomes que podem ser pensados ou que já estão em desenvolvimento ou que já estão assumindo um peso importante nas seleções principais e como esses países podem retirar daqui desse torneio algumas novidades ou algumas confirmações ou alguns jogadores que possam até perder espaço, dependendo, né, do caso, eventualmente, mas são sinais que podem ser levados para a sequência de um ciclo de Copa do Mundo, né? Pensando aí que a gente está a menos de um ano e meio da próxima Copa do Mundo. Enfim, era essa a passada geral, não é bem uma prévia, porque evidentemente o torneio já começou, mas depois dessa primeira rodada já
tocando em alguns dos tópicos do futebol olímpico, que talvez volte a ser assunto em outros vídeos por aqui nos próximos dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima.